Hey guys, eu sou a professora Cristiane Mourão e vocês vão aprender inglês aqui com a gente. Acompanhem comigo o conteúdo do dia. Aula 22, o objeto de conhecimento. Leitura de textos digitais para estudo. Detalhamento, segurança e privacidade na internet. E informações conflitantes sobre um tema de pesquisa. Ok? So, let's get started. Hey guys! Vamos de notícias! Vou mostrar a vocês aqui essa sucuri. Observem essa notícia aqui. Sucuri de 15 metros. 15 metros é muita coisa, né? Foi encontrada no rio Xingu. Agora imaginem alguém lendo que mora aqui no rio Xingu, né, ali nas proximidades, né? Lendo uma notícia dessas, o que vai acontecer? Imaginem, tá? Então, a sucuri gigante está ali no rio, as pessoas correm para lá para verificar e começam a compartilhar, certo? Vamos para uma outra notícia, que hoje eu estou dando notícias para vocês aqui interessantes. Vejam a próxima. Avril Lavigne. Quem não conhece essa cantora? Muito conhecida. Tem muitas músicas famosas, gosto muito dela, maravilhosa. Veja essa notícia aqui. Avril Lavigne morreu e foi substituída. Quem nunca ouviu essa notícia aqui? Inclusive, há quem acredite, que ache que realmente a Avril Lavigne morreu e quem está no lugar dela hoje é uma sósia dela. Muito parecida, inclusive disseram que a voz dela está diferente. E aí, gente, eu dei duas notícias para vocês que causam certo impacto, certo? Então, esse tipo de notícia, quando elas surgem, elas são propagadas com uma grande velocidade, porque elas são impactantes. Poxa, ali no rio Xingu, uma sucuri de 15 metros, nossa, olha o tamanho dela, gigantesca. Quem não vai querer ver, né? E, para quem é fã da Avril Lavigne, saber dessa notícia, que ela morreu e para que não causasse um alvoroço, desespero nos fãs e tal, foi substituída para continuar tendo uma Avril Lavigne. E aí, gente, essas notícias bem fortes, bem impactantes, são fake news. São uma das maiores fake news que rolam aí na internet. Todo mundo sabe que são fake news e os impactos que elas causam, certo? E aí que eu vou mostrar para vocês realmente a notícia que saiu sobre a sucuri. Mas você já sabe, porque eu já dei spoiler aqui, que elas são fake news. O que são fake news? São notícias falsas, notícias fabricadas, inventadas, criadas. Alguém, um gênio vai lá e cria e causa tanta confusão. E aí que saiu essa fake news. Vejam como é que foi isso aqui, ó. Sucuri de 15 metros foi encontrada no rio Xingu. Esse aí foi o título. Quem olha isso aqui já vai direto, clica nos links, vai verificar o que aconteceu, porque causa uma grande curiosidade, né? E eu tenho o seguinte, um único post no Facebook chegou a 4,5 milhões de visualizações. Olha a quantidade, né, de pessoas que foram alcançadas. Vamos voltar para o texto lá. E quase 130 mil compartilhamentos. Essa notícia. Vamos continuar aqui. De acordo com a legenda, as imagens com a sucuri foram gravadas no rio Xingu, no Pará. Olha aqui pertinho da gente. E o comprimento do animal chega a mais de 15 metros. As informações, porém, são falsas. Nunca houve um registro de sucuris com mais de 15 metros na região. Tá? Então, é uma notícia falsa, é uma fake news, porém vocês viram o alcance que ela teve, a propagação que ela teve. Imagine as pessoas correndo lá para o rio Xingu para tirar foto, porque essas pessoas são curiosas, né? Para fazer vídeo, para registrar. Imagina quem morava ali por perto, o medo que causou. Então, as fake news fazem um estrago tão grande,
que a gente não consegue imaginar, tá bom? Agora vamos ver aqui a continuação do texto, né? De acordo com a legenda, as imagens com a sucuri foram gravadas no rio Xingu, no Pará, e o comprimento do animal chega a mais de 15 metros, né? E aqui as informações, porém, são falsas, nunca houve o registro aqui com relação às sucuris, né? Agora vamos ver a próxima, que é, no caso, outra fake news que até hoje, gente, acreditem, as pessoas ainda acham que é verdade, tá bom? Esse foi o título. Avril Lavigne, cantora muito famosa, morreu e foi substituída. Aqui na pergunta, né? Tá perguntando, né? Então, Avril Lavigne morreu e foi substituída? Certo? Então, vejam aqui. Há anos, olha só, o impacto dessa fake news. O impacto dela, há anos. Não parou ainda, não acabou. As pessoas não acreditam nisso, né? A notícia de que Avril Lavigne morreu no início de 2003, nós estamos em 2023, mais de 20 anos se passaram e as pessoas não acreditam nisso, né? E que desde então é substituída por uma sósia. Vamos lá então. Porém, isso não passa de uma fake news. A artista continua lançando álbuns e fazendo sucesso em todo mundo com muita saúde. E aí que as pessoas, né, acham que realmente quem está atualmente é uma outra pessoa que se parece muito com ela, e até chegam os comentários dizendo, as pessoas chegam a comentar dizendo que a voz dela mudou, que ela canta mal agora, que ela está diferente, que isso, que não sei o quê. Gente, até hoje, muita gente acha que isso é verdade, porém não é verdade, são fake news. Ok? E aí o assunto da aula é sobre esse assunto bem polêmico que traz, como eu disse para vocês, grandes prejuízos. Muitas coisas podem acontecer por causa de uma notícia que é falsa, tá bom? Deixa eu ler aqui para vocês. Fake news genre, que é o gênero chamado fake news, com o uso constante da internet. As notícias falsas, as fake news, não são novidades. Então, gente, nós que utilizamos diariamente a internet para tudo, ela se torna até um meio, digamos que perigoso, se a gente não tiver consciência e ter o cuidado de verificar se são verdadeiras as informações. Então, não sei se você já foi vítima de fake news ou se você já fez isso sem inocentemente, né? Recebeu ali uma mensagem assim absurda, uma coisa assim que vai impactar todo mundo no geral, você vai lá e compartilha. Compartilha. Quando vai ver, já tem milhares de compartilhamentos, sendo que ninguém teve aquele cuidado de verificar se aquela notícia é realmente, se ela tem procedência, tá bom? Então, tem que ter esse cuidado. Aqui, ó, mais histórias falsas podem alcançar milhares de pessoas mais rapidamente do que antes. Então, com a internet, com o celular nas nossas mãos, a gente consegue também contribuir, aqui, ó, com a questão de mandar, de trabalhar para as fake news serem disseminadas com muita velocidade, tá bom? Aqui, vamos acompanhar o texto, assim como em português. As características de um texto com base na fake news, as fake news, possuem as mesmas características. Tá, como eu disse para vocês, quando você recebe pelo celular, que acontece muito, as fake news elas vêm muito pelo celular, tá bom? Então você está aqui vivendo a sua vida tranquilamente, chega para você. Alguém compartilhou algo assim alarmante, absurdo, algo preocupante. Aí você vai lá, pega o seu dedinho e compartilha também. Você acaba contribuindo para que esse tipo de notícia seja disseminada, seja espalhada, tá bom? E aí que eu vou mostrar para vocês algumas características que vão ajudar a descobrir, né? Analisar. Você vai olhar ali e tentar ter essa percepção de que é uma fake news que você não vai ter que espalhar, que você não vai passar para outras pessoas, porque isso pode gerar prejuízos assim incalculáveis, tá? Vocês viram aí a notícia da Avril Lavigne, que até hoje, uma fake news, várias pessoas ainda acham que ela já foi, que é uma sósia e por aí vai. Fora as outras fake news aí que são bem conhecidas, que até hoje ainda tem
essa questão das pessoas acreditarem, tá bom? Mesmo você dizendo que não é. Você está dizendo que não é? Não, você quer, não é, mas as pessoas colocaram na cabeça que é e pronto, ninguém tira, tá bom? E agora vocês vão acompanhar as características. Vejam que no quadro a seguir temos algumas dessas características. Vejam que eu tenho fake news, John, characteristics. Palavra enorme aqui, ok? Tá tudo em inglês, certo? Vamos ver quais são essas características. Eu tenho aqui 3, tá? Eu tenho 3. Tem um gráfico aqui, dividido em 3 partes. Eu tenho fake news John, né? Que são o gênero de fake news. E tem algumas informações aqui, ó. Como, por exemplo, low infectivity, false connection, misleading content, fabricated content. Essa palavra palavra-chave aqui de fake news. Fabricated, que é fabricada, conteúdo fabricado, inventado. False content, imposter content, ok? Tem algumas características aqui, certo? Tem outro tipo aqui de formato de fake news que identificam algumas características que identificam que elas são falsas, tá? Então, formato jornalístico, structural elements, por exemplo, headline, text body, picture, ok? E agora eu tenho intention to deceive, political, ideological. Isso aqui atualmente tem sido muito forte, esse tipo de fake news relacionado à política e um impacto assim terrível, tá, gente, com as notícias falsas na política. Financial, to entertain or provoke, ok? E eu vou mostrar para vocês uma por uma aqui para que vocês possam compreender exatamente do que se trata. Eu vou começar aqui com as características do gênero, né, de fake news. Low infectivity, que palavra difícil de pronunciar, né? Facticity, ok? Vejam, quais são as características aqui. São informações que não apresentam fatos comprovados ou que apresentam fatos parcialmente comprovados. Nesse tipo de característica, pode aparecer as seguintes situações. Vamos lá, tá? Vejam aqui comigo. Aqui, ó, eu vou fazer uma atividade com vocês de true or false, tá? True or false. Quais dessas aqui fazem parte, tá, das características que eu acabei de mostrar para vocês, tá bom? Vejam que eu tenho false connection, faz parte aqui, é verdadeiro ou falso? Uma conexão falsa, então, apresenta uma falsa conexão de uma notícia com outra, levando o leitor a um engano quanto à relação em que o veículo de informação está fazendo. Vejam que essa conexão falsa tem a ver com uma característica de um texto que ele é falso? O que vocês acham? Vamos para o próximo. Misleading content não apresenta um conteúdo falso ou enganoso, levando o leitor a uma interpretação errada da informação que está sendo veiculada. Será que essa informação é verdadeira ou falsa? Vejam aqui. Fabricated content. Um conteúdo falsamente fabricado no intuito de levar o leitor a informações verdadeiras e ter acesso a algo enganoso também é uma das situações que pode aparecer nesse tipo de característica, tá? Então, tem algumas frases aqui. False content. Além de conteúdo falso, temos ainda, né? Além de conteúdo falso, temos ainda um contexto de uma situação falsa. As informações podem até ser verdadeiras, porém o contexto é manipulado também para enganar o leitor. E temos mais uma. Imposter content. Assim como os anteriores, temos também o conteúdo impostor, que apresenta erros quanto aos dados e outros tipos de elementos dentro do texto. Ok? Então, tem algumas características aqui que eu vou fazer com vocês aqui para dizer se são verdadeiros ou falsos. Vamos voltar. Pay attention. O primeiro foi o seguinte, vamos lá.
False connection. False connection. É verdadeiro ou falsa essa afirmação? O que é uma false connection? Apresenta uma falsa conexão de uma notícia com outra, levando o leitor a um engano quanto à relação que o veículo de informação está fazendo? Ok? Então, isso aqui é uma característica verdadeira, tá? Então, a false connection apresenta uma falsa conexão, tá bom? Ela traz uma notícia falsa, uma conexão falsa, tá bom? Com outra notícia. Então, isso aqui é verdadeira. Vejam, misleading content não apresenta um conteúdo falso e enganoso, levando o leitor a uma interpretação errada da informação que está sendo veiculada. Tá, então misleading content, essa questão que está falsa, porque quando se trata de fake news, apresenta sim um conteúdo falso e enganoso. Sim, é característico de uma fake news. Algo que é falso e enganoso, tá bom? Então fiquem atentos aqui às afirmações, porque tem pegadinha, tá bom? Então, quando se refere a fake news, tudo é falso, tudo é enganoso, ok? Então, isso aqui é false. Deixa eu colocar aqui, fabricated content. Um conteúdo falsamente fabricado no intuito de levar o leitor a informações verdadeiras e ter acesso a algo enganoso também é uma das situações que pode aparecer nesse tipo de características. Isso aqui é verdadeiro. Verdadeiro em inglês é true. Essa palavra aqui, fabricated, é uma palavra-chave quando se fala de fake news. Por quê? Toda fake news é uma notícia inventada, fabricada. Alguém foi lá, não tem nada para fazer, inventou, criou, e isso gera, nossa, prejuízos absurdos, enormes, porque alguém não tem o que fazer. Mas tem várias situações também, não é porque alguém não tem nada para fazer. Tem várias situações em que ocorrem as fake news, como vocês estão acompanhando aqui comigo. Mas alguém vai lá e cria, fabrica algo que não existe. False context. Além de conteúdo falso, temos ainda o contexto de uma situação falsa. As informações podem até ser verdadeiras, porém o contexto é manipulado também para enganar o leitor. Então tem essa questão também. Isso aqui é verdadeiro, né? Então, conteúdo falso, certo? Vejam aqui o imposter content. Assim como os anteriores, temos também o conteúdo impostor, que apresenta erros quanto aos dados e outros tipos de elementos dentro do texto. Verdadeiro também. Agora a gente vai para um outro tipo de característica de texto. Nós vamos falar agora sobre as características das fake news também, dentro do formato jornalístico. Tá, porque assim, gente, as fake news vão acontecer de diversas maneiras, tá bom? E tem aqui a questão do formato jornalístico. Vejam, que em geral as notícias falsas são veiculadas, né, através de meios jornalísticos, ok? Tá, então, em geral, as notícias falsas são veiculadas através de meios jornalísticos, e isso a imprensa aí também contribui com notícias falsas. Para quê? Para gerar audiência, para as pessoas lerem, acontece isso, infelizmente, até no meio jornalístico, né, acontece isso. Vamos voltar, continuar lendo aqui sobre essa questão, né, das fake news ali no jornalismo. E os elementos desse tipo de texto têm as seguintes características. Vamos acompanhar aqui quais são as características de uma fake news no formato jornalístico, ok? Por que eu estou vendo com vocês as características? Porque você vai poder reconhecer uma fake news sabendo essas características, tá? Então, vocês já sabem que é um conteúdo fabricado, que é falso, que é enganoso. Essas palavrinhas aqui, palavras-chave de fake news. E no formato jornalístico, quais são as características que os textos que são fake news no meio dos meios jornalísticos, eles trazem? Vejam comigo. Aqui, vamos lá ver as características. Vejam aqui, o que você vai analisar quando você precisar identificar fake news no meio jornalístico, tá bom? Primeiro, structure elements.
O que é isso? O que são structural elements, ok? O que é um headline? O que é um text body? O que é uma picture, ok? Esses 4 itens aqui, eles vão caracterizar as fake news no meio jornalístico, tá? Então, o que você vai analisar? Primeiro, structural elements. O que é isso? O que são structural elements? Vejam que eu vou organizar, que tá tudo bagunçado aqui, tá? Vou organizar, vejam, ficou tão lindo. Vamos lá. O que são structural elements? São elementos estruturais que são utilizados para dar fundamento e reforçar as notícias falsas. Então, dentro desse tipo de texto temos, né? Então, bem importante. O que são os elementos estruturais? O que vem em um texto jornalístico que vai ser muito importante para que aquela notícia seja espalhada. Por exemplo, na questão da sucuri, né? O título é muito chamativo. É a primeira coisa que vai fazer a pessoa clicar ou compartilhar, vai ser o headline. Headline. O headline, gente, em inglês é o título. É a primeira coisa que vai chamar atenção, geralmente, tá bom? Então, você vai analisar o título, certo? Para identificar uma notícia falsa dentro de um texto jornalístico. O que mais que compõe, na verdade, né? O que compõe uma notícia falsa? Text body. Text body, que é o corpo do texto. Olha só como é que você vai formando uma fake news dentro do meio jornalístico. E por último, imagem. Ó, isso aqui compõe um texto jornalístico e uma fake news nesse formato. Nós vamos ter o quê? O título, que é o headline, text body, que é o texto do corpo. O corpo do texto, na verdade, já estou trocando as coisas aqui, e a imagem. Essas 3 características compõem uma fake news, ok? E aí que eles vão ser bem espertos, vão fazer um título bem atrativo, que todo mundo vai querer ler. Até às vezes, muitas vezes você vê um título, quando você clica na notícia, não tem nada a ver. Foi só para até matar as pessoas ali no título, só para você clicar ou acidenta alguém, você clica lá, nem é. Tudo fake news, né? E aí que você tem que ter esse cuidado. Então, você vai olhar para essa estrutura aí do texto. Observa o título, vê o corpo do texto, observa a imagem para que você possa conseguir identificar, tá bom? Analise tudo para verificar se existe realmente veracidade naquela notícia. Como eu disse para vocês, infelizmente não é só a gente que cria, alguém que não tem que fazer, vai lá e cria. Não, no meio jornalístico existe isso, gente. E o meio jornalístico, a gente acredita que é sério, geralmente é muito sério, mas tem os outros que vão lá e estragam tudo, tá bom? Vamos ver outro tipo de característica das fake news, o gênero de fake news. Intention to deceive, intenção de enganar. Vejam, que a intenção de utilizar uma notícia falsa é sempre de enganar, levar ao erro, fazer as pessoas errarem mesmo, tá? Então, dentro das intenções de veicular esse tipo de notícia, temos as seguintes. Vejam, aqui ó, political, ideological, bem importante aqui. Devido às discussões acirradas em torno do meio político, usar uma notícia falsa pode comprometer um grupo político ou pessoas relacionadas a esse meio. Então, vocês podem verificar que quando estamos em meio a campanhas políticas, ou se grupos estão ali tentando derrubar os outros, criam milhares de fake news. E aí, o que acontece com a gente que não se preocupa em investigar? A gente acaba acreditando, a gente acaba disseminando as notícias falsas e o pior, a gente acaba muitas vezes, a partir daquela notícia, criando as nossas próprias opiniões sobre determinado assunto que é falso. E aí isso gera discussões,
problemas mesmo na hora da gente decidir o rumo do nosso país nas eleições, por exemplo, porque a gente acredita em tudo que a gente ouve, acredita em tudo que a gente lê, mas ninguém se preocupa, de fato, em verificar. Ah, a gente perde tempo, vai demorar, vai ter que ler muita coisa, mas, gente, isso é importante, a gente precisa, antes de a gente criar qualquer opinião acerca de qualquer notícia, é lógico, notícias assim que são falsas, fake news, a gente precisa investigar, para a gente também não ficar passando vergonha por aí, dando opiniões que não tem fundamentos, ok? Só porque alguém falou, a gente leu ali, tá certo? Vamos ver mais uma característica. Financial. A intenção de obter lucro com uma notícia falsa também é um dos motivos para que esse tipo de informação seja amplamente divulgada. Esse tipo de notícia falsa faz tanta gente cair em cada golpe, gente. Então fiquem atentos, verifiquem, pesquisem, tá bom? As pessoas caem em vários golpes. Então tá lá uma coisa assim, se você parar assim para pensar, você vai, poxa, eu ganhei um prêmio aqui. Nossa, tudo isso, eu vou lá resgatar e eu tenho que investir dinheiro para conseguir resgatar. Se a gente para pensar um pouquinho, que não cai do céu, essas promoções não cai do céu, a gente evita muitos golpes. Então fiquem atentos, tá bom? Porque tem todas as áreas. Fake news é para tudo, como vocês viram, tá? To entertain e provoke. Aqui, ó. Vamos lá. Notícias falsas também são usadas para entreter as pessoas e provocar. Então, movimentar ali as redes sociais ou fazer as pessoas rirem, ficarem compartilhando umas com as outras é também uma das características das fake news, ok? Mas como vocês viram, é de todo lado. A gente não tem como escapar de uma fake news se a gente tiver esse discernimento, esse conhecimento, tá? Se você verificar uma coisa que é muito absurda, pesquisa na internet, mesmo em fontes seguras, tem muitos canais que são muito seguros, muitos lugares seguros, tá bom? E aí, antes de você espalhar, de você falar para alguém, divulgar, vamos ter esse cuidado, certo? Verifiquem. Ok? E aí, gente, espero que vocês tenham compreendido aqui o uso das fake news, as características das fake news e os perigos que elas trazem pra gente, certinho? Então, é isso, pessoal. A gente se vê.